Estou aqui de volta no Nocaute, depois de um longo tempo aí enfurnado aqui em uma série de atividades durante essa pandemia, mas eu fiz questão de estar aqui nesse blog, nesse canal de informações democráticas e de resistência ao fascismo, né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação bastante complicada no Brasil, né? Você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, um deputado, Douglas Garcia, que claramente pegou listas dos movimentos neonazistas brasileiros, que trabalhava uma série de dados, que coletou uma série de dados de lideranças e de pessoas que são antirracistas, né, antifascistas, e divulgou isso, né, com endereço, muitas vezes com telefone, com documentos, com o objetivo de fomentar agressões e violência contra essas pessoas. Eu acho que esse deputado, ele cometeu uma série de crimes, inclusive ele não poderia continuar como deputado. A Assembleia Legislativa de São Paulo não pode permitir que o nazismo se implante e que assuma claramente, à luz do dia, seus métodos, porque esses são os métodos do nazismo, do fascismo: a perseguição e não o debate, a destruição do outro e não o respeito às opiniões. E isso nós não podemos tolerar. E o problema é que nós estamos tolerando muito. E o mais curioso é que uma série dessas pessoas, da chamada supremacia branca no Brasil, jamais seriam admitidas pela Ku Klux Klan ou pelos grupos neonazistas alemães, porque eles são latinos. Isso me lembra muito a cena do filme Bacurau, né, onde aqueles vendidos brasileiros faziam o papel de estar se dizendo brancos e entregando a população para o extermínio, a população lá de Bacurau, né? Isso é uma ficção, mas não é tão ficção assim, porque elementos muito semelhantes, similares, estão acontecendo no Brasil hoje, né? Repare que nós já sabíamos dos riscos que essa pandemia traria, né? Você tinha vários alertas de especialistas. Você tinha o caso que estava acontecendo na Itália, onde o próprio Milão fez uma campanha, Milão não pode parar, e depois, alguns dias a seguir, você viu pessoas sendo transportadas, moribundas, sem condição de atendimento nos hospitais, morrendo na frente dos hospitais, o exército com caminhões de campanha carregando cadáveres. E nós percebemos a gravidade dessa pandemia, do novo coronavírus, que não tem vacina, não tem remédio, não tem tratamento evidente dele, não tem conhecimento se ele volta depois de ter infectado as pessoas. Não temos as informações necessárias, mas já sabemos o que não funciona contra ele. Tomar água sanitária não resolve, não mata o coronavírus. Né? Você tomar cloroquina, a pesquisa há 3 semanas atrás, de 96 mil casos, já deixou claro que ele, além de ser inócuo contra a cloroquina, ele em alguns pacientes gera distúrbios, efeitos colaterais e pode até levar à morte por infarto. Então, a solução que se tem nesse momento é o isolamento social duro, é o isolamento social que ninguém gosta, mas é uma medida para evitar o contágio. Vê o que fez a Nova Zelândia.
A Nova Zelândia é uma ilha, tudo bem. A Nova Zelândia tem uma primeira-ministra progressista. A Nova Zelândia colocou agentes de saúde para visitar o máximo que foi possível da população, com frequência, visitava as pessoas, mas principalmente decretou um lockdown muito forte. As pessoas não saíram. Passou 30 dias, o contágio efetivamente acabou. Por quê? Porque foi detectado os contaminados, foram tratados e acabou. Ou seja, enquanto o dono do Madeiro dizia que ia morrer pela gripezinha do Bolsonaro 5 ou 7 mil pessoas, que para ele não é nada, se a gente tivesse feito efetivamente naquele momento, a gente começou por conta de alguns prefeitos e governadores mais conscientes, eles tinham decretado isolamento social, mas se tivesse feito todo mundo isolamento social, se a gente tivesse atingido níveis acima de 70% de não circulação, nós tínhamos controlado essa pandemia e muitas vidas teriam sido salvas. Mas não foi isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro convocou e incentivou as carreatas da morte e desinformou as pessoas. Usando o seu prestígio nas igrejas neopentecostais, ele levou muitas pessoas à morte. Eu pergunto aos juristas desse país, o Bolsonaro não pode ser responsabilizado efetivamente por ter conduzido pessoas efetivamente à morte, quando o governo já sabia que poderia ter o colapso do sistema de saúde. As UTIs não foram ampliadas, os equipamentos não foram comprados com agilidade, não se colocou energia total no combate à pandemia. Isso não pode ser considerado negligência, não pode ser considerado crime de responsabilidade, porque eu acho que é nítido que o Bolsonaro praticou, na verdade, uma eugenia. Quando, inclusive, uma assessora do Paulo Guedes diz: se morrerem os mais velhos, vai ser bom, reduz a pressão na Previdência. Será que não é esse o plano? Será que não é essa a intenção que ele fala? Porque o Bolsonaro é típico de atuar no sentido da destruição. Já na campanha eleitoral, ele não enganou ninguém dos que votaram nele. Ele disse que ia matar, que ia perseguir, que ia destruir. Na verdade, é o que ele está fazendo. O que esse cara fez para o Brasil? Destruição, morte, privilégio de grupos que destilam ódio, financiamento de grupos que destilam ódio, ataque às autoridades do Poder Judiciário sem fundamento e a organização de uma grande onda de desinformação. E aí eu queria dizer a vocês, desinformação mata. E muita gente morreu, infelizmente, por acreditar nas desinformações, na falsificação de dados do senhor Jair Messias Bolsonaro, um criminoso que deveria ser tratado como tal. Veja, ele disse que era uma gripezinha que vinha por aí. Vocês estão vendo, nós já ultrapassamos 34 mil mortes. Infelizmente, se nós conseguirmos parar tudo agora, ainda nós teremos provavelmente mais umas 30 mil mortes das pessoas que já estão infectadas e que seus organismos são suscetíveis a ser, na verdade, fragilizado extremamente na Covid-19, e nós não temos mais UTI em vários lugares. Não temos respiradores suficientes. A gripezinha do senhor Bolsonaro era uma desinformação. Segundo, o senhor Bolsonaro, vocês devem se lembrar, ele acusou o Greenpeace de jogar óleo no mar. Cadê a prova? Ele acusou as ONGs de colocar fogo na Amazônia. E, na verdade, na sua reunião de ministérios, nós vimos esse criminoso ministro do Meio Ambiente falando: vamos aproveitar que todo mundo está prestando atenção na Covid para passar uma boiada. Ou seja, para desregulamentar, para fragilizar os regulamentos de proteção ambiental da Amazônia. Esse mesmo ministro que atacou o IBAMA, desarticulou o IBAMA para evitar
que o IBAMA conseguisse controlar minimamente as atividades de devastação da floresta. Esse criminoso, ele continua ministro do Meio Ambiente. Talvez agora ele tenha que responder por crime diretamente de corrupção, mas não sabemos como vai evoluir as apurações do caso. Mas o fato é que o Bolsonaro ainda disse várias e várias coisas que não têm o menor fundamento. Ele chegou a dizer que a eleição que ele foi eleito presidente foi fraudada. Isso mesmo. Ele disse, as eleições foram fraudadas. Pois bem, a eleição eu também acho que foi fraudada. Por isso que a chapa dele tem que ser impugnada. A eleição foi desvirtuada por uma onda de crimes, de desinformação misturada à proteção que teve de juízes que corromperam as funções essenciais da justiça, como foi o caso da Operação Lava Jato. Essa operação que contou uma hora com o apoio de um general que ameaçou o STF de que se julgasse de certo modo, se desse determinada decisão, o Exército cumpriria sua missão, fazendo ameaças. Esse general é responsável também por essas mortes. Essa que é a questão. Todos que votaram em Jair Messias Bolsonaro não votaram num estúpido só. Votaram numa pessoa que falou que ia matar, ia levar gente para a ponta da praia. Aquele famoso discurso da Paulista. Que iria matar, que ia liberar armas, que iria fazer o que está fazendo. O Bolsonaro só não declarou que faria tanta desinformação como fez. Foi eleito com desinformação, mas dizia que não. Dizia, tal como Trump, que é fake news, o que está se colocando contra as suas ideias. Porque, na verdade, o que nós é preciso que a gente tenha claro o que é o processo de desinformação hoje. O processo de desinformação é diferente dos políticos que mentem, exageram nas eleições, que isso é um fato histórico. Ontem eu estava numa live e uma pessoa falou, a desinformação vem desde que a imprensa surgiu. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de tentativa de manipulação e até a manipulação várias vezes feita pela Globo e pela revista Veja. Mas, na verdade, eu queria lembrar uma coisa para você ver a diferença. Quando a Globo falou que o Serra, José Serra, candidato a presidente, tinha levado uma pedrada na cabeça, vocês devem se lembrar disso. Foi conhecido como o episódio da bolinha de papel. Ela passou 7 minutos no Jornal Nacional tentando manipular a opinião pública, sem dúvida nenhuma. E um professor lá do Rio Grande do Sul gravou aquele Jornal Nacional e decupou tela a tela aquele vídeo e mostrou que era, na verdade, um reflexo da luz que tinha batido na calvície do candidato Serra e que depois uma bolinha minúscula de papel bateu e ele mal notou. Mas foi feito um espetáculo. Antes, no Jornal Nacional, no dia anterior, tinham feito um mega espetáculo, vocês devem se lembrar, com um perito da Unicamp que dizia que foi um petardo, não sei quantos gramas atingiu a cabeça do candidato. Na verdade, quando veio o professor e mostrou tudo aquilo e saiu em outras mídias e os blogueiros divulgaram, no dia seguinte, até umas 12, 13 horas do dia seguinte, já estava claro que aquilo era uma bolinha de papel. O episódio era uma farsa. A Rede Globo não insistiu na farsa. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O que está acontecendo é que agora, como não há parâmetro de realidade, eles insistem nas farsas. Eles insistem na desinformação. Porque isso vem lá dos estrategistas da direita alternativa americana. Da alt-right, da supremacia branca. Richard Spencer, Steve Bannon, Alex Jones, Milos Yiannopoulos. Esses caras fizeram isso. A ideia é muito simples. Anule o debate racional, confunda completamente a realidade com a ficção, e aí o que vai valer é a crença em valores. Deus, pátria, liberdade, é isso.
Então é o que o Bolsonaro faz. Quando ele foi questionado por uma jornalista, qual a prova que ele tinha que o Leonardo DiCaprio, me parece, teria financiado aqueles que põem fogo na Amazônia, ele disse, e precisa? E precisa responder? Quer dizer, quando a maior autoridade tem como guru um debilóide, um auto-intitulado filósofo, uma pessoa irracível, amargurada, frustrada, que diz que os Beatles nunca fizeram uma música e quem fez a música dos Beatles provavelmente foi o Theodor Adorno, que era um filósofo marxista da escola de Frankfurt, que tem a ver, ele criticava o jazz como algo populacho, quer dizer, que ele jamais faria uma música para os Beatles. Mas, na verdade, essa é até a parte cômica, mas essa comédia não é uma comédia desinteressada. Ela tem um objetivo de saturar a realidade, poluir as informações e fazer o seguinte: nada passa a ser mais crível, nada passa a ser mais verdadeiro. E, portanto, é o terreno que eles querem. O que vale é quem tem maior meio de violência. E os maiores meios de violência estão na mão deles. Por isso que eu digo, é preciso fazer valer a lei, a Constituição, imediatamente. Se ele disse que a própria eleição foi fraudada, ele que vai perder a eleição, se nada acontecesse no Brasil até as próximas eleições presidenciais, ele perde fácil essa eleição. Ele perde com uma votação grande, mas perde. Ele perde. Ocorre que ele já sabe qual é o resultado. Ele vai dizer, fui fraudado. Então, uma pessoa como essa, que quis montar todo um circo e tirar, na verdade, colocar as estruturas oficiais do Brasil a seu serviço como um déspota, que quer controlar os processos de investigação do crime de Marielle Franco, por que será? Por que ele fica tão irritadiço? Por que ele manda as suas hostes ameaçar quem coloca o dedo na ferida? Porque o cara que matou a Marielle Franco e o Anderson, um deles, era vizinho dele. Agora, quem mandou matar? Sabemos que a morte de Marielle Franco e Anderson está ligado com a denúncia que ela fazia das especulações imobiliárias. Curiosamente, o filho de Bolsonaro está envolvido com a especulação imobiliária na mesma área em que a Marielle estava denunciando. A questão é a seguinte, por que ele está tão preocupado com isso? Aonde está o Queiroz? Por que o Queiroz sumiu do mapa? Essa é a questão. Qual é o objetivo desses processos que ele quer paralisar? Apurar a verdade. E por que ele quer paralisar? Por que ele está tão interessado? Por que o presidente da República estava tão interessado em federalizar o caso da Marielle, na época que o Moro era queridinho dele? Por que ele estava tão interessado? Aliás, eu queria só dizer, para terminar aqui, falar o seguinte, a desinformação, ela não é só algo que é irritante. Ela também mata, como nós vimos aí. Ela está matando pessoas. Ela desarticulou ações de política pública federal que poderiam ter feito há 3 meses atrás as encomendas necessárias, a reconversão industrial necessária, e poderíamos ter salvo muitas vidas. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles não fizeram isso. A pandemia mata mais negros, pobres e idosos. Estamos vendo uma política eugenista por parte do governo Bolsonaro e desses empresários que o apoiam. Você vê quem que é essa elite escravocrata brasileira, né? 54% dessa elite econômica apoia, na verdade, ainda Jair Messias Bolsonaro. Não é à toa que no dia que divulgaram aquela absurda reunião, aquele espetáculo de horror, a Bolsa de Valores subiu. Eu arrisco até dizer que quando você vê um especulador comemorar, o capital financeiro comemorar, é porque quem vai se prejudicar é a população e os seus segmentos mais pobres.
É claro que essa relação tem uma série de mediações, mas a coisa está tão absurda que é quase que isso que eu falei é uma evidência estatística. Pois bem, queria dizer que o movimento antifascista surgiu, curiosamente, pelas torcidas de futebol. A democracia corintiana não foi em vão. O Dr. Sócrates não está mais entre nós, mas a democracia corintiana continua forte e mostrando que com esse tipo de situação, com o fascismo, não podemos brincar. Porque nós estamos vendo o sapo ser cozinhado e a temperatura esquentando e ele não perceber que a água está ficando fervendo e que ele vai morrer. A nossa democracia está sendo cozinhada. Está sendo cozinhada. Por quê? Porque nós não estamos fazendo valer as leis. Nós estamos aceitando crimes e mais crimes. Repare, o Floyd foi morto, assassinado por um policial racista. Não tenho nem palavras para expressar o que é aquilo. E os Estados Unidos reagiu prontamente àquele assassinato. Desde a morte de Floyd até agora, quantos jovens e crianças negras já foram assassinadas no Brasil e que as pessoas já naturalizaram? Em São Paulo, a PM entrou há 2 dias atrás na casa de um jovem à procura de um tal criminoso e alvejou e matou um adolescente. Não foi nem manchete nos jornais, não saiu nem nos noticiários policiais. Por quê? Porque se naturalizou o extermínio. Chega, não dá mais. Nós não podemos mais ser complacentes com isso. Nós não podemos mais ser complacentes com isso. Eu acho isso. Acho que se o Rodrigo Maia, o Fernando Henrique Cardoso, os demutucanos e esse novo paladino deles aí, esse clientelista eletrônico, o Luciano Huck, se eles poupam o governo Bolsonaro porque querem o governo Bolsonaro sem o Bolsonaro, eles estão fazendo o jogo do fascismo, sim. Porque entre os neofascistas e esses neoliberais não ditatoriais, não fascistas, existe um ponto de intersecção que ambos adoram, chama-se Paulo Guedes. Na verdade, é a política de desmonte do Estado, ataque da educação, desvinculação de verbas para a saúde, destruição do que resta de direitos trabalhistas, retirada de direitos sociais. Nisso, eles são idênticos. O ponto de intersecção entre o neofascismo e o neoliberalismo chama-se Paulo Guedes. Eles deviam pôr a mão na consciência. Chega, é hora de tirar esse governo. Por quê? Anular as eleições e retirar essa chapa criminosa que destrói o Brasil não é uma questão só política, é uma questão de saúde pública. É isso que eu queria chamar a atenção, de saúde pública. E olha, o Brasil que já foi, o Brasil de Oswaldo Aranha, o Brasil que já foi o gigante diplomático no mundo e que por causa disso abria as sessões da ONU todo ano, hoje é a escória do planeta. Não é convidado nem para a reunião dos 50 maiores para discutir a retomada da economia. É colocado de fora dos esforços para conseguir uma vacina. O Brasil, eles falam da Venezuela. A Venezuela é menos isolada que o Brasil internacionalmente hoje. Por causa desses caras que estão aí, generais de pijama. É curioso, nós não temos militares profissionais, né? Deve ser poucos. Eles liquidaram isso. Que eles não são capazes de enfrentar um outro exército, mas são capazes de enfrentar o povo e mandar 2 soldados e um cabo vir me molestar na minha casa. Bom, aí é fácil, né? Aí é fácil enfrentar o povo. Ora, então vamos lá. Vamos tirar esses caras, que eles voltem aos quartéis para serem profissionais e que nós possamos ter o Brasil de volta para a democracia. Vamos lutar por isso. Antifascismo sempre. Antifascismo agora. E, vamos pôr para quebrar, assinar os manifestos, protestar, porque a gente tem que tirá-los agora, antes que eles destruam a democracia, antes que eles coloquem esses caras maluquetes para poder dar um golpe e aí sim
o Brasil vai à deriva. Vamos nessa, gente. Força aí.